E o Senhor me deu alguns princípios baseados neste texto, onde o Senhor dizia ao meu coração que esta geração que está sendo levantada na sua igreja gloriosa é uma geração de homens e mulheres abençoados, e que a consciência desta verdade de Deus para nós, de que nós somos abençoados. O bispo, há pouco estava dizendo isto. Nós somos homens e mulheres abençoados, porque temos um Deus abençoado, abençoador, um Deus que nos abençoa, um Deus que quer ver-nos nesta condição de abençoados, mais do que nós mesmos, mais do que nós sonhamos, buscamos e desejamos ser homens e mulheres abençoados. Este Deus que nos criou da sua essência, nos criou dele, por ele e para vivermos para ele. Ele quer nos abençoar, e que todos os dias ele possa olhar para nós e ver um povo abençoado. Assim foi com o seu projeto, quando ele estabeleceu Israel como a nação que ele firma uma aliança, e diz: a partir de então esta nação representará o meu nome, eu me revelarei através deles, eu me manifestarei através deles. Um povo menosprezado, rejeitado, pequeno, e Deus faz assim, ele levanta os pequenos, ele levanta aqueles que são rejeitados, aqueles que são colocados de lado, e então Deus o levanta para confundir os fortes, os sábios, aqueles que não são, fazendo uma aliança e dizendo: eu vou me revelar nele e através dele como Deus absoluto. E então, querido, o Senhor dizia ao meu coração: ele está levantando nesses últimos tempos, antes da volta de Jesus, um povo abençoado. E eu nesta noite tenho o privilégio de estar diante de um povo abençoado. Eu vou dar mais uma chance para você dizer amém. Eu sou abençoado, irmão. Eu estou diante de um povo muito abençoado. O bispo tem a honra de pastorear uma igreja abençoada, homens e mulheres, filhos, ovelhas abençoadas. Mas o Senhor ministrava ao meu coração que há uma grande diferença de você conhecer as bênçãos de Deus e você vivê-las, você desfrutar de cada uma delas. A palavra barak no hebraico é a palavra bênção. Você vai encontrar centenas de vezes na Bíblia. E você vai encontrar também uma outra palavra que já vem com bem menos vezes aparecendo, é a palavra Baruch, que significa estado de abençoado. E muitas vezes nós, dentro da igreja, do contexto da igreja de Cristo, nós somos homens e mulheres que há tantos anos discorremos pela palavra de Deus, crescemos no Evangelho, estamos inseridos no corpo de Cristo, conhecemos o Barak, as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus. Mas quantos de nós, tantos anos inseridos numa igreja, não conseguimos viver o Baruch de Deus, o estado de abençoado? Há uma grande diferença de você conhecer apenas as bênçãos de Deus e você viver como o Baruch, o estado de abençoado, aonde, meu irmão, você não corre atrás de bênçãos, você está num estado de abençoado. E hoje você vai sair por aquela porta em nome de Jesus, com esta convicção: eu não apenas quero o Barak de Deus, as bênçãos, conhecer as bênçãos de Deus, eu quero o Baruch de Deus na minha vida. Eu quero sair daqui num estado de abençoado por Deus. E então, querido, quando nós recebemos esse estado de abençoado de Deus, porque, querido, quando nós não temos, nós desejamos ter, sonhamos ter, oramos para ter, buscamos para ter, e quando nós recebemos, muitas vezes não cuidamos daquilo que recebemos. Às vezes demora tanto, querido, para você alcançar algo, e você sonha com este algo, busca este algo, deseja este algo, e quando você recebe, muitas vezes você negligencia aquilo que demorou tanto tempo para você receber. Muitas vezes nós precisamos, como homens abençoados, mulheres abençoadas, tomar algumas decisões. Mas, meu irmão, muitas dessas decisões não podem ser decisões sem discernir que decisão estarei tomando, para que eu não venha perder aquilo que acabara de receber, ou demorou tanto para receber. Amados,
Vejo tantas pessoas nesse cenário, estava dizendo no culto agora anterior, vivemos num cenário de crise, mas é o cenário de crise que aponta para um cenário de milagres. Ao mesmo tempo que vemos um cenário de crise, é um cenário que para nós, homens e mulheres abençoados, sempre nos apontará para um cenário de milagres. Deus sempre pegou cenários de crises e sempre estabeleceu cenários de milagres. Então, meu irmão, não vai ser diferente conosco em pleno século 21. É um cenário de crise, sim, até a carne está cheia de papelão, mas não importa, eu e você viveremos o milagre de Deus a cada dia. Nós somos uma geração que crê em milagres. Eu faço parte, você faz parte de uma geração de milagres, porque Deus não mudou no seu caráter, na sua essência. Eu não quero cair naquela pergunta que disseram: onde estão os milagres que os nossos pais nos contavam? Eu quero ser um agente de milagres e contar esses milagres. Eu quero testificar esses milagres. Eu quero viver esses milagres. Eu quero ministrar esses milagres. Eu quero desfrutar desses milagres. Eu quero viver a cada dia. Meu irmão, não baseado em milagres. Eu quero viver com este Deus de milagres. A consequência é que este Deus, estando em você, permanecendo em você, meu irmão, os milagres sempre vão te acompanhar. Mas quantas vezes as nossas decisões nesse cenário de crise são baseadas e fundamentadas em medos, em inseguranças? É verdade ou não é, querido? Quantas pessoas estão tomando decisões precipitadas, dentro até da igreja, deixando ministérios: bispo, eu não quero mais, eu estou passando por um momento de crise, eu preciso trabalhar dobradamente, eu preciso de mais um emprego. E aí começam a tomar decisões baseados em medos do seu coração, do seu interior, e esses sentimentos começam a reger a sua vida. Há medos, inseguranças, há sentimentos, meu irmão, que vão te atemorizando, e você vai tomando decisões sem discernir aquilo que pode como consequência vir lá na frente, porque uma hora a consequência chega de uma decisão leviana, uma decisão não pensada nas consequências, uma decisão precipitada. Por isso, querido, para que eu e você possamos viver esse estado de Baruque, o estado de abençoado num cenário de crise, eu quero te mostrar nesse texto, eu e você precisamos mudar a nossa mentalidade. Eu preciso falar como um homem abençoado se quero viver o Baruque de Deus. Eu preciso falar de uma maneira abençoada. Eu preciso pensar como um homem abençoado. Eu preciso, meu irmão, planejar os meus sonhos e projetos de uma maneira abençoada. E eu preciso agir de uma maneira abençoada. Diga assim comigo: eu preciso pensar como um abençoado. Eu preciso falar como um abençoado. Eu preciso planejar como um abençoado. E eu preciso agir como um abençoado. Porque não adianta você pensar, falar e planejar se você não agir como um abençoado. O problema, querido, é que nós vemos um povo, uma igreja, que mediante um cenário de crise deixou de pensar como homens abençoados. Mulheres que já não falam como mulheres abençoadas dentro das suas casas, com seus maridos, com seus filhos. Homens que já deixaram de trazer palavras abençoadas nos seus lábios. Homens que não planejam mais planos abençoadores, que projetam, meu irmão, bênçãos para você, para sua família e para transbordar no reino de Deus. Nós não vemos mais homens e mulheres inseridos no corpo de Cristo, na igreja de Jesus, que agem como homens e mulheres abençoadores. Mas somos o sanguessuga que apenas queremos, mas na hora de entregar, meu irmão, nós retemos, nós nos bloqueamos, nós nos defendemos, nós dizemos: lá vem mais uma vez um desafio. Não, meu irmão, eu e você somos um abençoado para abençoar. Não tem sentido de você viver o estado de Baruque, um estado de abençoado, se não for para um propósito de abençoar aqueles que te cercam e aquilo que é o reino de Deus. Eu preciso pensar, falar, planejar e agir como abençoado. Como abençoados já somos, então as nossas decisões, todas elas serão abençoadas. Nós vemos neste texto um homem chamado Abraão, que pensava, falava, planejava e agia de uma maneira abençoada. Um homem, meu irmão, que não era qualquer coisa que mexia com ele, que tirava ele do centro e do propósito de Deus na vida dele.
Abraão recebe uma palavra de Deus, e ele, baseado na palavra de Deus, ele viveu esse estado de abençoado. Se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 12, volta lá uma página antes, você vai ver no capítulo 12, no verso 1: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa linda, querida. Antes de Abraão partir, Deus estabelece um estado sobre ele, dizendo: você é um homem abençoado, Abraão. E se você entender isso, Abraão, esse estado que eu estou declarando e decretando sobre a sua vida, a palavra de um Deus é liberada sobre a vida de um homem chamado Abraão. Você é um abençoado, meu irmão. Ele recebe nesta hora o decreto de Deus, e ele agora vai viver toda a sua vida e a sua trajetória, os seus propósitos, o seu destino, baseado numa afirmação, num decreto de Deus sobre ele. Eu e você também viveremos num cenário de crise, meu irmão, num país que a cada dia aparecem coisas mais horrendas possíveis. Eu vou te dizer, ainda vão aparecer outras mais, que vão nos assustar, vão temer o nosso coração, vão chacoalhar a nossa alma, mas eu e você continuaremos andando baseado e fundamentado numa única palavra. Deus disse que eu sou abençoado, e eu vou viver esse estado todos os dias da minha vida. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Você é um abençoado. Junto com essas palmas, diga: eu sou abençoado. Diga com mais fé: eu sou abençoado. Olha o que Abraão fez. Abraão ouve a Deus dizendo: Abraão, sai da tua casa, da casa da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou ainda te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei. Se tu agora uma bênção. Significa, Deus estabelece um estado de Baruque, dizendo: o Baraque, as bênçãos vão te acompanhar, Abraão, se você viver o Baruque, o estado de abençoado. Eu não consigo te abençoar se você não entender que você é esta bênção que eu estou dizendo que você é. Se você não assumir essa identidade de um homem abençoado que você é. Abraão não conseguiria, meu irmão, viver as promessas de Deus, os propósitos, planos de Deus, aquilo que eram as bênçãos de Deus para ele, se ele não assumisse essa identidade, se ele não andasse, se ele não pensasse, se ele não falasse, se ele não planejasse e agisse como um homem abençoado. Sabe o que Deus está esperando de mim, de você em 2017? Eu e você parar um pouquinho de murmurar, de reclamar do país, reclamar do governo, reclamar do estado, reclamar do governador, do prefeito, e meu irmão dizer: não importam as circunstâncias, não importa qualquer coisa que possa vir. Há uma realidade sim de uma crise, mas independe da crise, independe de um cenário, eu tenho uma palavra sobre mim, um decreto de Deus sobre mim. Em Jesus eu sou abençoado. Eu vivo um estado de Baruque. Aonde eu chego, a bênção de Deus chega. Aonde eu vou, a bênção de Deus vai. Aonde você está inserido, a bênção de Deus se insere. Aonde você vai, a bênção do Senhor vai junto, porque este Deus presente, Deus Emanuel, sempre estará conosco. Uau! Talvez Abraão pensou: por que eu levei meu sobrinho Ló? Olha as decisões. Olha as decisões. Nem sempre aquilo que parece ser o bom é o melhor de Deus. E muitas vezes a gente aceita o bom e deixa de viver o excelente de Deus. Parecia uma boa ideia levar o seu sobrinho, mas não era a ideia de Deus. Quantas vezes a gente quis ajudar pessoas da nossa própria família, que Deus estava trabalhando com eles, e você atrapalhou o plano de Deus na vida dele, porque, meu irmão, ao ajudar essa pessoa, você estava prejudicando o trabalhar e o agir de Deus naquela vida. Abraão quis ajudar o seu sobrinho e disse: Ló, vem comigo, eu sou abençoado. Tio, você é muito abençoado. Eu também vou ser como o senhor. Eu quero ser esse jovem abençoado, então vem. E eles começaram uma trajetória, e a Bíblia diz que os dois começaram a prosperar. A bênção de Deus, o Baraque vindo. Olha as bênçãos vindo. Eles não correram atrás de bênçãos, as bênçãos vinham atrás deles, porque eles tinham uma identidade. Eu tenho o Baruque de Deus. Eu tenho uma palavra lá de Gênesis 12: eu sou abençoado. Deus é quem disse isto, e eu assumi isso na minha vida.
E então Abraão, chega um momento que eles prosperam tanto, Ló prospera tanto, seu sobrinho, e os seus pastores começaram a entrar em atrito, em guerras, num relacionamento terrível. E Abraão chega, olha como um homem que pensa abençoado, fala abençoado. Ele chama o seu sobrinho e diz: olha Ló, não dá mais para a gente caminhar juntos. Olha a palavra de um homem abençoado. Ele poderia dar o jeitinho brasileiro dele. Uau, não era brasileiro, mas ele podia dar um jeitinho dele, mas ele não quis dar jeitinho. Um homem abençoado, ele pensa abençoado, ele fala de uma maneira abençoada e ele age de uma maneira abençoada. Ló, vem aqui, para que não haja mais guerra, feridas, brigas, contendas. Vamos fazer o seguinte: você faz parte da minha família, e eu não posso, como um homem abençoado, viver em guerras entre a minha família. Para que essa guerra cesse, vamos fazer o seguinte: você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Deixa eu fazer uma pergunta a você: por que Abraão deixou Ló escolher o caminho primeiro? Porque você olha nas escrituras e vê, e Abraão tinha tudo como tio, homem mais velho, homem mais experimentado. Ele poderia dizer: ô sobrinho, fica tranquilo, faz o seguinte, olha, eu vou para cá e você vai para lá. Ele determinaria aquilo que seria a decisão melhor. Mas ele deixa o seu sobrinho escolher. Sabe por quê? Uau, eu acho lindo isso. O Senhor me disse lá no avião dizendo isto. Sabe por que ele deixou o seu sobrinho escolher? Porque para ele tanto importava se ele escolhesse a direita e fosse para a esquerda. Se ele escolhesse a esquerda, eu iria para a direita. Para Abraão tanto faz, tanto fez, direita ou esquerda, porque ele sabia: se eu for para a direita, ali eu tenho uma palavra de Deus, eu vivo o meu Baruque, eu sou um homem abençoado. Se eu for para a direita, para a esquerda, eu continuo sendo um homem abençoado. O estado de Baruque sobre a minha vida. Não importa se eu vou para as Campinas Verdes ou eu vou para o deserto árido. Não importa se eu vou fazer a melhor escolha ou, entre aspas, a pior escolha. Não importa o lugar, pode ser o deserto árido, pode ser a Campina Verde, para mim tanto faz, sobrinho. Sabe por quê? Talvez ele disse: tio, por que você está fazendo isso? Sabe por quê, Ló? É porque eu recebi uma palavra e eu vivo um estado, o estado de Baruque, o estado de abençoado. Eu quero te dizer uma coisa: esta igreja tem homens e mulheres abençoados. Esta igreja, ela é constituída de homens e mulheres que tem uma palavra de Deus em Jesus. Você é abençoado, e aonde você for, seja para a direita, seja para a esquerda, seja, meu irmão, para as Campinas Verdes, seja para um lugar que as pessoas vão dizer: o que você está fazendo ao tomar essa decisão? Você vai dizer: independe o que eu vou fazer, para onde eu for, a bênção de Deus vai me acompanhar. Aonde eu for, Deus estará comigo. Aonde eu for, a bênção de Deus se instaurará. Aonde eu for, a bênção de Deus vai chegar. Essa é a nossa convicção. Num cenário de crise, num país em crise, eu não quero ser roubado na minha identidade de um homem abençoado, uma mulher abençoada. Não importa o seu estado da sua família, você continua sendo um homem abençoado, uma mulher abençoada, ungido de Deus, escolhido do Senhor, marcado com o estado de Baruque, e ninguém rouba esta identidade nossa. Isso não é para poucos. Eu acho que isso é só para o bispo, para o pastor André e para uma meia dúzia que Deus escolheu. Não, isso é para mim, para você, para todos nós. É para a igreja de Cristo. Deus não quer que vivemos apenas olhando para o Baraque, a galeria de Baraque, a galeria de bênçãos, dizendo: quantas bênçãos, uau, como eu sonho um dia ter aquilo, como eu sonho um dia ter aquilo, como um dia eu sonho ter aquilo. Meu irmão, vocês pensavam um dia ter aqui nesse templo, quando vocês só tinham talvez um salão alugado. Vocês talvez nunca pensavam em pisar a planta dos pés num lugar tão lindo como este aqui. Hoje, meu irmão, este lugar ficou pequeno. Vocês sonhavam, meu irmão, que aqueles tijolos subiriam ali, aqueles ferros andaimes subiriam ali. Meu irmão, em tanto pouco tempo, para vocês parece muito tempo, mas, meu irmão, estive aqui o ano passado, eu vi onde estava a construção, e vi agora por fora um pouco aonde está a construção, os detalhes dessa construção. Eu quero te dizer uma coisa: não há outro caminho, é apenas um estado, o estado de Baruque, é um estado de abençoado. Esta igreja é abençoada, porque ela é constituída de homens e mulheres abençoados, para abençoar. Diga: eu sou abençoado para abençoar. Diga mais uma vez: eu sou abençoado para abençoar. Então
vira para o seu irmão e diga: você não pode reter aquilo que Deus tem te abençoado. Uau. Fala para ele assim: uau. Alô. Ló olhou para Abraão e disse: o meu tio fala e pensa como um homem abençoado. O meu tio fala e pensa como um homem abençoado. Abraão tinha uma certeza: onde eu colocar a planta dos meus pés, ali eu serei abençoado, porque eu vivo em estado de Baruque. Pode ser no deserto, pode ser na Campina Verde. Ló, escolhe. Se for para a direita, Deus vai me abençoar na esquerda. Se você for para a esquerda, Deus vai me abençoar na direita. Escolhe, porque eu vivo em estado de Baruque. Onde piso a planta dos meus pés, ali eu sou abençoado. Ali Deus abençoa aquele lugar. Quantas vezes você foi enviado por Deus numa empresa para que aquela empresa prosperasse? Quantas vezes você chegou na casa de um parente seu que estava em pé de guerra e você foi ali visitá-los pensando que era apenas uma visita de café da tarde, e você chegou ali, meu irmão, para trazer a paz, e você entrou ali, meu irmão, sem você perceber e as pessoas perceberem, a paz se instaurou ali. Sabe por quê? Aonde você pisa a planta dos seus pés, a bênção de Deus chega. Quantas vezes você chegou na pastelaria da feira? Tem feira aqui? Irmão, o pastel vai ter no céu, com certeza. Uau. Tem na cantina? Uau, vou passar lá daqui a pouco. Prepara 2 de queijo, aleluia. Mano, estava em Manaus ministrando agora esse carnaval, na Igreja da Paz, o pastor Eive. Me levar para comer um tambaqui, irmãos. Vai ter no céu também tambaqui. Suco de cupuaçu, vai ser uma cachoeira de cupuaçu. A gente só vai ficar de boca aberta. E o melhor, lá não engorda, lá não tem consciência pesada, irmão. Lá não tem calorias, celulite, aleluia. Uau. Mas você já percebeu que quantas vezes você chegou na pastelaria da feira, estava vazio, você pediu um pastel, e meu irmão esperando fritar, e de repente chegou 1, 2, 3, 4, 5, de repente está uma gritaria: eu quero um de queijo, carne. Você fala: uau, cheguei aqui, não tinha ninguém. Aí você pode pensar: não, é porque eu sou bonitão, esses dentes brancos, essa voz poderosa, camisa colada no pescoço. É porque eu cheguei, então todo mundo chegou para ver qual é. Ajuda. Mas é porque ele chegou numa condição espiritual. Quando chegou ali, chegou um homem de Deus, com uma palavra de um Deus em Cristo Jesus selada, dizendo: você vive o Baruque, você é um homem abençoado. E aonde você chega para abençoar. Não importa se aquele cara que está vendendo pastel é um pai de santo, você chegou para abençoar aquele lugar, e eles vão ter que reconhecer a bênção de Deus sobre ela, sobre ele. O que acontece com Abraão? Ló disse, Ló pensou: o que acontece com meu tio? Tanta convicção, eu estou olhando para as Campinas Verdes, eu estou cobiçando aquelas campinas, e meu tio nem olha para elas. Por quê? Porque Abraão tinha uma certeza: para onde eu for, não importa, eu tenho esta convicção que eu sou um homem abençoado, que eu sou um homem abençoado, e que a bênção de Deus nunca se apartará de mim. Amados, tenha essa certeza. Não importa se você está empregado ou desempregado, aumento de salário, diminuir o seu salário, há um estado espiritual sobre a sua vida em Jesus. Não importa, meu irmão, quando você chega na casa de Deus e o pastor fala de dízimos, ofertas e desafios, você pode pôr a mão na carteira sim e dizer: sim, pastor, eu aceito o desafio. Sabe por quê? Eu sei a minha identidade no reino do Espírito, em Jesus. Eu sou abençoado para abençoar, e eu vou te garantir uma coisa: eu e você nunca ganharemos de Deus no dar. Nunca. Quanto mais você deixa fluir amor, paz, honra, meu irmão, tantas virtudes, bênçãos financeiras, materiais. Esses dias estava pregando na igreja, e meu irmão, um irmão lá sentado no primeiro banco, eu desci, e eu dei um exemplo, nem lembro o exemplo, eu tirei meu relógio para dar o exemplo e entreguei para ele, ele ficou com a mão retraída. E eu falei: pega. Só que eu estava brincando.
E quando eu olhei, era um dos melhores relógios. Eu gosto de relógio. Falei, uau. Perdeu. E ele ficou sem saber se era para pegar ou não pegar. Eu falei, pega. E na hora Deus disse, é assim que os meus filhos fazem. Eu sempre estou querendo entregar. E eles dizendo, será que eu mereço? Será que é para mim? Será que eu vou conseguir? Será que nesse cenário de crise vai acontecer? Será que as coisas vão mudar em casa? Será que meu casamento, os meus sonhos? Será que nesse contexto que o país vive? Oh amado, o que é esse contexto para Deus? O que é esse contexto para Deus? E se está acontecendo tudo isso, sabe por quê? É por sua culpa. Eu, pastor, eu não sou corrupto. Eu estou falando, tudo está aparecendo no Brasil, sabe por quê? Porque você é um homem abençoado. E há quanto tempo esta igreja ora, como todas as igrejas oram, para trazer limpo todas as coisas na nação brasileira, para a corrupção cessar nesta nação. A igreja viva de Jesus tem orado, ligado na terra, ligado nos céus. Uma igreja que exerce governo e autoridade, uma igreja que traz os decretos de Deus. E sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque há tantos anos nós estamos de joelhos, chorando. E meu irmão, em seminários de intercessão, e meu irmão, congressos de intercessão, orando e chorando pelo Brasil, orando lá em Brasília, fazendo atos proféticos. E sabe o que está acontecendo? Glória a Deus, que vai aparecer, meu irmão, papelão na carne, vai aparecer, meu irmão, papel higiênico no pastel, vai aparecer tudo agora. Sabe por quê? Porque uma igreja está orando. Homens e mulheres abençoados estão orando. Dói passar por essa fase, não é fácil, irmãos. Revolta muitas vezes ver tanta coisa que fizeram com o nosso país. Mas Deus não falha. A justiça de Deus não tarda. E Deus preserva os seus, dizendo, a despeito de qualquer circunstância e cenário, existem homens e mulheres abençoados. Se você fez um voto com Deus, não quebra este voto por nada. Não dá tempo de ler, que eu preciso correr aqui. Mas se você ver os versículos 14 em diante até o 23, aparecem os reis de Sodoma diante de Abraão. E diz assim, eu tenho uma proposta para você. A gente dá riqueza para você, dinheiro, mais riqueza. E vocês entregam as famílias, os homens, o povo, os servos para nós. Em contrapartida apareceu o outro rei, o rei de Salém, chamado Melquisedeque. E sabe o que ele apresentou para Abraão? Não era nenhuma negociata, ele apresentou o pão e o vinho. Uau! Cuidado, porque nesse cenário de crise o diabo vai tentar quebrar o poder do Baruque sobre a sua vida, o estado de abençoado. Sabe como? Fazer você introduzir em negociatas com reis de Sodoma e Gomorra, que vão propor para você poder, dinheiro e coisas que vão brilhar os seus olhos. Abraão disse, eu rejeito isso, porque se eu aceitar isso, um dia eu fiz um voto com Deus, e se eu quebrar esse voto e fizer um voto com vocês, eu saio do estado de Baruque, de abençoado, e então eu estou arruinado. E quando você rejeita a proposta do diabo, num cenário de crise, sabe quem vai aparecer? O ungido de Deus, o rei de Salém, Melquisedeque, para entregar a você, sabe o que? O pão e o vinho. Sabe o que simboliza pão e vinho na Bíblia? Meu irmão, simboliza o corpo de Cristo, simboliza, meu irmão, o sacrifício da cruz. Eu quero te dizer uma coisa, é num cenário de crise que vão te oferecer pão e vinho. Deus vai levantar anjos, homens e mulheres de Deus, para te abençoar com pão e vinho, meu irmão, te oferecendo aquilo que são, meu irmão, as bênçãos do reino, te ensinar os caminhos que você deve trilhar para viver o seu estado de Baruque. Não rejeite, meu irmão, aquilo que vem do corpo de Cristo. Não rejeite aquilo que vem do Senhor. Deus vai levantar homens e mulheres para te abençoar no momento de um cenário de crise. Se sou abençoado, eu não posso agir diferentemente. Eu tenho que falar, pensar, planejar e agir como um homem abençoado. Melquisedeque ofereceu pão e vinho, simbolizando Cristo, o corpo dele. E olha que coisa tremenda.
Cristo resgatou para nós a fé de Abraão. Olha só, querido, o que está em Gálatas capítulo 3. Abra lá rapidinho comigo. Já estou encerrando. Quando Abraão recebe de Melquisedeque pão e vinho, representando o corpo de Cristo. Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Vamos ler todos juntos, bem alto? Vamos lá? Você já abriu a sua Bíblia em Gálatas capítulo 13, o apóstolo Paulo diz esta verdade para nós. Olha o que diz versículo 13, vamos lá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, querido, agora, para que a bênção de quem? De Abraão chegasse a nós, gentios, em quem? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Uau! Quando Melquisedeque entrega pão e vinho para Abraão, está dizendo lá na frente: estará vindo o Messias, o Cordeiro de Deus, que se entregará naquela cruz, e todos quanto o receberem como único Senhor e Salvador. Quantos aqui receberam a Cristo como Senhor e Salvador? Então, meu irmão, Melquisedeque já estava profetizando as coisas futuras. Como diz o autor da carta aos Hebreus, o Velho Testamento é sombra das coisas vindouras, não numa imagem real, apenas numa sombra daquilo que aconteceria lá na frente. Em outras palavras, Melquisedeque está entregando o corpo de Cristo, dizendo: vai vir o Cordeiro de Deus, este Cristo, e Ele, quando morrer e ressuscitar, todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador terão direito, aleluia, receberão as mesmas bênçãos de Abraão. Vão chegar para os gentios em Jesus Cristo, para que eles recebam pela fé o Espírito prometido. Eu vou te dizer uma coisa: tudo que Abraão recebeu de palavra de Deus e viveu de experiências com Deus, em Jesus, aleluia, eu e você podemos viver num cenário de crise no Brasil. Você é o estado de Baruque, você é abençoado por Deus. Uau! Abraão, que você está recebendo pão e vinho, vai se manifestar lá em São Gonçalo, em Colubandê, um povo que vai aceitar a Jesus, e por intermédio de Jesus eles receberão como co-herdeiros, porque no versículo, meu irmão, 29, ele completa: e se sois de Cristo, diga comigo, e se sois de Cristo, diga comigo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa, Olha que coisa linda. Que Abraão recebeu em Gênesis 12, um estado de Baruque. Uau! Ele diz em Jesus: vocês são co-herdeiros da mesma promessa. Aonde vocês vão, seja nas Campinas Verdes, no deserto árido, não importa. Quando um homem de Deus chega, uma mulher de Deus chega, ali chega o estado de Baruque. Homens e mulheres que são abençoados. Não dá tempo de continuar, mas se você ver as duas descendências futuras, como o costume da época, imposição de mãos. Abraão impôs as mãos sobre Isaac e passou aquilo que era a promessa dele para Isaac. Chega no capítulo 26, meu irmão, ele começa a abrir os poços que o seu pai abriu e os filisteus entulharam. E ele diz: numa terra de Gerar, terra de fome. Uau! Terra de fome, começa o versículo, capítulo 26, versículo 1. Deus disse a Isaac: não desça para o Egito. Você está pensando em ir embora daqui, não tome decisões precipitadas por causa de um cenário de crise. É no meio da crise que você precisa experimentar o que o teu pai viveu, o estado de Baruque. Uau, olha que coisa linda, irmãos. E ele se lembrou daquilo que o seu pai viveu. Onde ele ia, Deus abençoava. E ele diz: vai ser comigo também, nessa terra de Gerar, terra de fome, de crise, de sequidão, que não planta e não dá nada, dizem. Mas comigo é diferente, porque eu tenho algo, Baruque,
eu sou e vivo um estado de abençoado. E ele cavava, e os inimigos entulhavam. Não importa, eu vou cavar de novo. Meu irmão, a Bíblia diz aonde esse camarada cavava poço, Isaac jorrava água. Aí é uma teologia rogeriana minha. Perdão, bispo, mas só para encerrar. Eu creio que aonde esse Isaac ia, como seu pai ia, por causa do seu estado de Baruque, estado de abençoado, as águas embaixo no lençol freático, as águas corriam num comando de Deus. Vai atrás dele, vai atrás dele. O inimigo está dizendo, esse cara é doido, onde ele vai abrir outro poço? Ele abriu aqui, nós já entulhamos, não tem mais onde abrir com água. E ele abria ali, e meu irmão, quando ele começava a cavar, não precisava ir muito fundo, porque meu irmão, onde ele ia, as águas embaixo da terra corriam atrás dele, dizendo, onde ele parar e abrir o poço, ele vive um estado que define, ele vive um estado e uma condição e uma posição que define a vida dele. Esse é o estado em Jesus, que Jesus pagou um alto preço para conquistar para mim e para você. Como igreja viva, eu sou abençoado, você é abençoado a despeito das circunstâncias, lutas e guerras que enfrentamos. Ninguém rouba e nos tira dessa identidade, desta condição em Jesus conquistada. Isto é graça, não merecemos, mas é graça abundante. Pode abrir aí mais um poço. Abimeleque chega e diz, para, faz o seguinte, vai embora, cara, você prospera mais do que a gente, você colhe 100 por 1. Como é que acontece isso? Me explica, Isaac. Sabe o que é? É simples. Eu tenho o que meu pai tinha, uma palavra de um Deus que definiu a meu estado Baruque. Eu não sou um homem de Baraque que conhece as bênçãos como muito crente. 30 anos de igreja, você vê a vida dele arrebentado, casamento arrebentado, vida financeira arrebentada, vive na miséria, porque ele não consegue viver o Baruque. Isso é um estado que só em Jesus e em Deus, na intimidade com Ele, nós conseguimos alcançar. É uma consciência e uma autoridade de uma identidade, dizendo um posicionamento, Satanás chega de me enganar, eu não sou um zero à esquerda, mentira. Os olhos de Deus, eu sou príncipe, abençoado, abençoado. Isaac abençoou seu Jacó, terceira geração. E sabe o que acontece? Ele deita em cima de uma pedra e sonha os anjos subindo e descendo com bênçãos. E diz, meu pai foi um Baruque, um estado de abençoado. O meu avô foi um Baruque, estado de abençoado Abraão. Eu também tenho essa promessa. Sabe o que ele tinha nas mãos quando ele acordou do sonho? Apenas uma pedra. O que ele fez? Ele derramou o azeite sobre a pedra. E a Bíblia diz que a mesma pedra foi levantada como uma coluna. E sabe onde foi erguido o templo futuramente? Naquele lugar que Jacó levantou a coluna. Quem é a pedra de esquina, pedra fundamental? Jesus, que edificou hoje, em pleno século 21, templos vivos, casas vivas, de habitação de glória e de presença de Deus, para que homens e mulheres vivam o estado de Baruque, de abençoados. Parabéns, nova vida. Aqui está um povo de homens e mulheres Baruque, abençoadas. Pastor, hoje não estou conseguindo. Ainda não conseguiu. Ainda é questão de tempo. Está chegando a tua promessa. Seja fiel, persevere, persevere. Seja o primeiro a levantar as mãos nos desafios e dizer, pastor, conta comigo. Não importa que os meus olhos naturais veem, eu olho com os olhos da fé do meu coração e eu já vejo, assumindo os desafios, Deus colocando nas minhas mãos o dobro. Eu vou colher 100 por 1, porque o meu coração está no teu reino, Pai. Eu sou abençoado, não é para dizer eu sou abençoado, tenho tudo o que eu sonhei, não. Nós somos abençoados e vivemos o Baruque para abençoar.
Sabe por que muitos não conseguem viver o estado de Baruque? Porque o seu coração vive o egocentrismo. Tudo que Deus dá a ele só olha para o seu umbigo, para si próprio. Ele não consegue partilhar com as pessoas. Ele não consegue entregar o melhor que ele tem. Ele pega a camisa, o pastor faz a campanha, traz a camisa rasgada, a pasta de dente já gasta, a escova de dente usada. Ele não consegue trazer nada novo, 0 quilômetro. Ele não consegue, sabe por quê? Ele precisa ser curado. O livro de Judas diz: assim como é próspera a sua alma, assim você será. A prosperidade começa de dentro para fora. Você nunca vai prosperar no exterior se você primeiramente não prosperar no seu interior. E só prospera quem é um homem como Abraão, Isaac e Jacó, que vive em Baruque, estado de abençoado. Parabéns, vida, nova vida, porque vocês têm esta palavra de Deus sobre vocês. Vocês são, não é que serão, vocês já são uma família abençoada, um povo abençoado. E prepare-se, porque 2017 Deus vai te surpreender. Vamos ficar em pé. Uau. Sabe o que Deus está pedindo? Oração. Oração. Sabe que a nossa igreja está vivendo um tempo glorioso em São Paulo, de milagres, de sobrenaturalidades. Compartilhei um pouco no culto das 5. Sabe que nós praticamos todos os meses, há 4 anos agora, os 10 primeiros dias da semana, do mês, perdão, como primícias do mês. Às 5:30 da manhã nós todos estamos na casa do Senhor orando. E não é para abençoar, para Deus nos abençoar, bênçãos materiais, não. Estamos ali buscando a face dEle, a presença dEle, porque Deus disse: com a minha presença vocês vivem o Baruque. Vocês não correm atrás de bênçãos, as bênçãos vão onde vocês forem. Irmãos, um dia eu volto para contar o que está acontecendo na nossa igreja, porque há 4 anos atrás Deus nos despertou de uma sonolência espiritual e disse: o caminho para esse despertamento chama-se caminho da oração, jejum e oração. E há 4 anos que todos os meses estamos de madrugada jejuando e orando como igreja do Senhor juntos. Não é coisa de pastores, pastores vão fazer isso. Tem pastor, tem presbítero, tem diácono, tem levita, tem, meu irmão, todo mundo está lá junto. Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. E Deus tem uma palavra para esta igreja: entrem num caminho de jejum mais profundo e oração. Jejum e oração. Vocês vão ver os céus abertos sobre Colombandê, sobre esses projetos que ainda estão neste coração desta igreja. Preparem-se, porque ainda este ano o Senhor estabelecerá tudo aquilo que é para ser este ano estabelecido, e ninguém vai tardar um dia a mais nem a menos. Vai ser no Kairos de Deus, e é chegado este tempo, mas é necessário alinhamento de busca da presença. Jejum e oração, oração e jejum. Creio que os irmãos já fazem isso, mas mergulhem ainda mais nisto. O Senhor me trazia esta lembrança e dizia: profetize isto. E eu vou dizer, meu irmão, é tremendo o que está acontecendo na comunidade em São Paulo. Jejum e oração. Jejum e oração, todos em um só espírito, um só propósito, uma só fé, um só esse coração juntos. E eu quero orar por você nesta hora, para que você viva o seu estado de Baruque em 2017, como Abraão, Isaac e Jacó. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Antes de orar pela igreja, tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer entregar seu coração para Jesus? Dá uma levantação bem alta. Se você nunca entregou sua vida para Jesus e quer entregar, Deus te abençoe.
Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Quer viver esse Baruque, o estado de abençoado? Tem mais alguém, rapidinho, que nem esta irmã, dizendo: eu quero o que Abraão viveu, o que Isaac viveu, Jacó viveu, eu quero esse estado de abençoado na minha vida, na minha família. E só isso acontece em Jesus. Deixa Jesus entrar no seu coração. Tem mais alguém? Dá um sinal com a sua mão. Entrega hoje o seu coração para Ele. É a maior decisão da sua vida. Pastor Bispo, pode chamar ela aqui na frente? Pode vir, querida. Aqui nós queremos abençoar. Oh, amado, a festa nos céus. Eu fico feliz quando uma vida aceita Jesus. Meu coração se alegra tanto. Eu dá vontade de pular desse altar aí embaixo, irmãos, de tanta alegria de ver uma mão erguida dizendo: eu entrego minha vida para o senhorio de Cristo, porque vai ser diferente a partir de hoje. Eu vou viver um estado de abençoada. Tem mais alguém? Aproveita este momento, entrega a sua vida a Ele. Como você chama? Kelly. Você é linda, Kelly, filha de Deus, amada, preciosa. Essa igreja te ama. O maior presente dessa igreja no aniversário dela é você entregar sua vida para Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui abrindo meu coração. Não um Jesus pregado num gesso, num madeiro, num pingente, mas um Jesus vivo. Oh, dê a sua mão direita para mim, filha. Diga assim comigo, repita assim com a igreja. Vamos juntos com ela. Diga: em nome de Jesus, eu abro o meu coração e declaro que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu naquela cruz, derramou seu sangue pelos meus pecados, para me salvar e me coroar com a coroa da vida, me santificar e escrever o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, Jesus é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Salvador. E eu rejeito a todos os outros senhores e a todos os outros reis, em o nome de Jesus, porque a partir de agora, só Jesus, o Filho de Deus, que é o meu Senhor e Salvador. Eu sou, em Jesus, Baruque, abençoada, abençoada, em nome de Jesus. Aleluia! Uau! Aplauda mais forte para Jesus. Para Kelly. Deus te abençoe, filha. Levante sua mão direita aos céus. Pai, eu quero abençoar a tua igreja. Pai, obrigado por mais um ano de vida desta igreja, a nova vida em Colubandê. Obrigado pela vida dos bispos, Senhor, pastores. Obrigado, Senhor, por cada líder, diácono, ministro da adoração. Obrigado, Senhor, Pai, pelos ministérios, Pai, pela tua obra edificada nesses anos todos. Tudo isso possível porque aqui há um povo que vive um estado, uma identidade de Baruque, um estado de abençoado, conquistado isto em Jesus Cristo, pela obra do Calvário, o sacrifício dele na cruz. Pai, não éramos merecedores e não somos, mas aprove ao Senhor, pela tua graça, infinito amor e misericórdia, estabelecer a mesma promessa e herança de Abraão. Senhor, é num cenário de crise neste Brasil que a tua igreja e o teu povo será levantado em dupla honra. E Senhor, todos vão dizer o que acontece com você, e você vai dizer: em Jesus eu vivo um estado espiritual, um estado de Baruque, um estado espiritual, um estado de Baruque, um estado abençoado, um estado abençoado para abençoar. Eu nasci abençoado para abençoar. Em Jesus eu sou abençoado para abençoar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vira, o seu lugar é no altar do Senhor. O seu lugar é neste altar, ministrando a vida de Deus através deste instrumento. Ou a sua vida é dedicada. Você é um homem abençoado por Deus. A bênção de Deus está sobre a tua vida, e o Senhor restituirá a sua vida, o seu chamado, o seu legado, o seu ministério. A unção dobrada vem sobre ti. Deus mexeu na sua boca, Deus mexeu no seu corpo para trazer essa identidade nova, um novo cântico
fresco fluirá dos teus lábios, uma nova palavra fluirá dos teus lábios. O Senhor está te dando algo novo nesta noite. Prepare-se, porque em 2017, aquilo que você tanto ora e busca, o Senhor já está assinando e dando aval embaixo. Este é o lugar da adoração, este é o lugar do teu altar, este é o lugar de levantar o altar, este é o lugar da glória, este é o lugar da presença, este é o lugar da intimidade, e é este lugar que você nunca vai se apartar, porque eu te levantarei como pregador do meu evangelho, ou como um profeta, para liberar a minha voz nesta terra, através da adoração, da pregação, através do ensino. Eu te tomarei pelo meu espírito e te usarei, porque você já é um Baruque, um estado de abençoado para abençoar. Eu selo esta palavra, e há uma unção sobre a tua vida hoje, que rompe, que estabelece todo o governo do céu sobre a sua vida. Recebe em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Eu te abençoo, filho, em nome de Jesus. Você é abençoado. Vamos aplaudir Jesus. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Aplauda Jesus.